Graças a Deus. Fiquemos em pé mais uma vez, em reverência à palavra do nosso Senhor. Abra sua Bíblia, meu querido, minha querida, em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então você pode acompanhar ali também no telão, para juntos louvarmos o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não me exalte demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Querido Deus, tu sabes que nada tenho a oferecer, porque não sou ninguém, meu Pai. Mas o Espírito Santo, que é derramado por ti, pode usar a minha vida hoje para falar em cada coração, em cada vida, como tu falaste comigo, Senhor, nesta palavra. Deus Todo-Poderoso, fala conosco. Ensina-nos, Senhor, a verdade e os mistérios do teu reino, para que possamos, Deus Supremo, glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aqui na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corintos, nessa segunda carta, o que é de interessante nela é que Paulo faz uma defesa do seu ministério. Essa época, não só nos nossos dias, mas também na época de Paulo, na época dos discípulos, algumas pessoas entraram na igreja e entraram com o objetivo de atrapalhar, com o objetivo de levar pessoas, tirarem da igreja, pregando um evangelho que não era de Deus, um evangelho que não era da vontade de Deus, um evangelho que não era segundo os preceitos divinos. E esses homens dentro da igreja chegaram ao ponto de questionar o apostolado do apóstolo Paulo. Chegaram a dizer que este não era apóstolo. E
Paulo, no decorrer desta afirmação, ele coloca as cartas na mesa. Paulo diz, olha, há 14 anos atrás, existiu um homem que ele foi até o terceiro céu. Naquela época era tradição dos rabinos para não falarem de si mesmo. Eles usavam histórias na terceira pessoa, como se fosse um outro, para não vir a si como se fosse um pensamento de alguém que está se gabando, alguém que está se exaltando, alguém que está dizendo que é muito poderoso diante de Deus. E nessa tradição, Paulo usa da mesma forma. E Paulo afirma, joga as cartas na mesa e diz, há 14 anos atrás, eu fui levado ao terceiro céu. Teólogos dizem acerca do terceiro céu que seria o paraíso, onde Deus está. Por que terceiro céu, pastor? Primeiro céu seria esse céu que a gente vê. Segundo céu seria o céu que são a galáxia, os planetas. E logo após dele viria o terceiro céu, que seria a morada de Deus. E Paulo disse isso. Paulo afirmou isso. Deus me levou, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui até o terceiro céu. E neste local eu vi coisas tremendas, ouvi coisas tremendas. E desta forma, Deus me usou de maneira poderosa. Paulo afirma isso. Paulo usa isso como defesa na sua fé. E se nós observarmos acerca do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem tão impressionante e tão escolhido por Deus, que o apóstolo Paulo ele não foi evangelizado por um cristão da época. O apóstolo Paulo não foi evangelizado por um dos apóstolos da época. Paulo, ele foi evangelizado e dita a palavra do evangelho a ele pelo próprio Jesus Cristo. Quando ia pelo caminho de Damasco, com cartas que lhe davam o direito de matar, de torturar, de fazer tudo aquilo que muitas vezes era desnecessário, mas ele colocava como necessário para combater o cristianismo. E no meio do caminho aparece uma luz e aquele homem cai por terra. E a partir daquele instante ele é transformado por Deus. Não que ele se transforme de Saulo para Paulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome, né? Só porque muda de região. É como se eu dissesse assim, no Brasil eu me chamo Lutero. Lá nos Estados Unidos não vão me chamar de Lutero, vão me chamar de Luther. Aqui no Brasil chamam a pessoa de Pedro, lá nos Estados Unidos chamam de Peter. Saulo era isso. Em hebraico, no território judaico, o nome era Saulo. Agora no território hebreu, ou melhor, no território grego, o nome era Paulo. E aquele homem, naquele instante que foi transformado por Deus, a sua vida modificou totalmente. E naquele instante que a sua vida foi modificada, aquele homem, ele teve experiências com Deus, ele teve momentos de intimidade com Deus. Ora, irmão, se nós pensarmos e se nós analisarmos um homem que chega ao ponto de se encontrar com o próprio Cristo, isso já é o auge, já basta. Se ele vivesse até esse momento, já basta, porque ele chegou ao auge, ao momento de ápice do cristianismo, poder se encontrar e falar com o próprio Cristo. Mas não parou por aí.
O ápice de se encontrar com Cristo é tremendo. Mas sabe, Deus deu algo maior a este homem. Algo maior, pastor, do que se encontrar com o próprio Cristo foi: Deus Pai concedeu a este homem o privilégio de ir até o terceiro céu. Quando eu analiso isso, e quando eu vejo isto na palavra de Deus, eu fico a meditar e a pensar: Deus é aquele que quer trazer experiências na nossa vida. Deus quer dar experiência a você. Deus quer que você viva o evangelho, e esse evangelho seja um evangelho de poder, mas não simplesmente um evangelho que eu venha para a igreja, que eu sente, assista um culto, ouça uma palavra, ouça louvores. Não! Deus quer muito mais. Deus quer que você tenha experiências tremendas com Ele. E sabe qual é o melhor? Não existe experiência tão grande que Deus possa fazer na sua vida que não possa ser ultrapassada por outra experiência maior ainda na sua vida. Às vezes nós procuramos a Deus, procuramos o Evangelho, procuramos ser abençoados nas mãos de Deus, nos firmar nos braços do Senhor Jesus, e começamos a viver experiências, começamos a viver momentos, transformações, coisas que muitas vezes você pensa: não sabia que isso poderia acontecer comigo, e acontece. Mas sabe qual o problema muitas vezes, irmãos? Muitos deixam de viver experiências com Deus, porque acham que experiência com Deus é coisa do passado, é coisa do início do Evangelho, é coisa daqueles que estavam vivendo no início da palavra de Deus. E às vezes nós entramos numa teologia miserável, uma teologia falha, uma teologia que se chama a teologia do Cristo ontem. Você já ouviu pessoas que dizem: Cristo operou no passado. Quando eu era pequeno, Deus fazia maravilhas na igreja. Quando eu era e eu via meus pais, Deus fazia regozijos na igreja. Deus agia poderosamente. Mudos falavam, cegos ouviam, cegos enxergavam, surdos ouviam, agora sim, paralíticos andavam. Quantas vezes você já ouviu isso? Por que não acontece hoje? Acontece, está acontecendo, está havendo, está ocorrendo. Mas sabe por que muitas vezes não acontece na nossa vida? Porque a gente pensa que as experiências extraordinárias que Deus tem a dar a cada um de nós, nós achamos que isso só pode acontecer no passado, não na nossa vida. Ô pastor, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, pastor, para Deus me usar e eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa e aquela pessoa ser liberta de um demônio. Pastor, eu não sou ninguém para Deus usar a minha vida e eu orar, repreender o mal e aquela pessoa poder andar, aquela pessoa poder enxergar e o milagre acontecer. Quem sou eu? Às vezes acreditamos que os homens do passado, Paulo, Pedro, João, acreditamos que eles eram mitos e pensamos: não, isso só acontece com esses homens,
só acontece com esses homens de Deus que estavam ali com Jesus, que estavam perto do Senhor. Irmãos, a Bíblia não é palavra de mitos, a Bíblia é palavra de homens. E Paulo, Pedro, João, todos estes, eles foram homens como eu e como você, sujeitos à mesma paixão, sujeitos às mesmas angústias, sujeitos aos mesmos problemas. Mas sabe qual a diferença? Sabe por que Deus agia? Porque eles acreditavam que existia um Deus que podia fazer milagre e agir poderosamente na vida deles. Poderosamente. Deus é o Deus que age poderosamente. Quantas vezes você tem orado e pedido para Deus: Senhor, me usa, Senhor. Senhor, quando eu cantar, que Tu manifestes o Seu poder na igreja, e pessoas sejam batizadas, pessoas sejam restauradas. Senhor, quando eu pregar, que simplesmente não saiam palavras da minha boca, mas que cada palavra toque em cada coração, cada mente, cada vida, e as pessoas fiquem incomodadas, com o desejo de se transformar, com o desejo de mudar o coração, com o desejo de ser uma nova criatura. O que você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus coisas materiais? Nós temos pedido a Deus coisas materiais. Nós temos pedido a Deus emprego. Nós temos pedido a Deus riqueza. Nós temos pedido a Deus casa. Nós temos pedido a Deus coisas materiais. A própria palavra de Deus diz que quando a nossa vida é uma vida de oração, e as nossas orações são para pedir somente coisas materiais, sabe qual o conceito que Deus tem de uma pessoa dessa? É o mais miserável de todos os homens. Irmão, coloca uma coisa na tua cabeça: Deus cuida de você e cuida do teu futuro. Deus cuida da tua vida, Deus cuida do teu deitar, do seu levantar. Não te preocupe. Você tem que se preocupar em pedir para Deus: Senhor, me dê experiências. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Não deixa eu viver o meu dia normalmente. Haja na minha vida para que eu possa crescer espiritualmente. Porque se você cresce espiritualmente, não se preocupe que materialmente vai seguir também. Paulo vivia assim. Paulo mostrava para aqueles homens. Paulo dizia: olha, eu estou aqui, essa é a minha meta. Eu fui usado por Deus, fui evangelizado por Deus, e fui até o terceiro céu. Deus falou comigo, e foram coisas tremendas, coisas poderosas, que eu não posso contar. Eu não sei o que Paulo viu. Eu não sei o que ele escutou. Mas eu acho que se ele pudesse abrir a boca e contar, ninguém teria condições de compreender. Porque o que é lá do céu, meu irmão, é coisa infinita, é coisa grande, é coisa poderosa. Por isso que Paulo não falou. Como dizendo assim: eu não vou falar porque ninguém vai entender. É algo grande. É algo tremendo, é algo gigantesco. Mas sabe, se você hoje é o tipo de pessoa que está aqui na casa de Deus, e o seu desejo é crescer espiritualmente, o seu desejo é crescer na presença de Deus, o seu desejo é ter revelação, é ser usado, é ser abençoado por Deus, é Deus trabalhar na sua vida, operar no teu coração, e você, através da sua palavra, do seu canto,
escuta as suas orações, Deus agir de maneira poderosa, Deus vai fazer, porque Deus está disposto a revelar coisas grandes a cada um de nós. Deus pode ter usado os homens do passado, mas Deus não deixará de usar a mim e a você, se nós nos colocarmos na presença desse Deus. Mas tem um porém. Tem um porém. Quando nós pedimos para ser usados por Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, e quando revelações de Deus são manifestadas na nossa vida, e quando Deus trabalha no nosso coração e no nosso ser, o mundo espiritual cresce em nós, nós corremos um grande perigo. Manifestações espirituais gigantescas na vida de uma pessoa traz um grande perigo na mesma pessoa, para a mesma pessoa. E qual é o perigo, pastor? O perigo da soberba. Satanás, por causa da soberba, caiu do céu e levou um terço dos anjos com ele. E muitas vezes, quando somos usados por Deus e temos revelações de Deus e crescemos espiritualmente, corremos o risco da soberba tomar conta do nosso coração. E isso acontece com todos. Você já notou que parece que quando você ora mais, quando você busca mais a Deus, quando você entra mais na presença de Deus, você se sente assim meio flutuando? Parece que todos são pecadores. E você é o escolhido de Deus. Quer falar comigo? Cuidado, não olhe muito para mim, porque senão você vai cair por terra. Cuidado, porque o poder que existe na minha vida é tão grande que eu posso tirar o meu terno, jogar em cima de vocês e todos vocês vão cair, porque existe algo poderoso dentro de mim. Cuidado, porque só quem é o dono da verdade sou eu. Eu oro, eu prego, Deus me usa, Deus fala comigo poderosamente. Ninguém pode falar contra mim, porque eu sou o dono da razão. Soberba. Pastor, mas eu posso buscar Deus fazer crescer cada vez mais na minha vida. Isso não vai acontecer. Acontece. Não tem um ser humano que consiga. Acontece. Se um dia Deus colocar na sua mão o poder de levantar as mãos e curar qualquer enfermo, em pouco tempo a soberba vai tomar conta de você. Se Deus manifestar o seu poder sobre a sua vida e você se tornar o melhor cantor, o melhor pregador que existe, a soberba vai se levantar na sua vida. Eu até lembro muitas vezes, se tem uma coisa, cá entre a gente, irmão, se tem uma coisa que me dá nojo, é quando eu vou numa igreja e um cantor e um pregador pegam o microfone, e quando pega o microfone, a primeira coisa que ele diz: eu já andei por todo esse Brasil, já cantei em todos os cantos, fui para a Itália, fui para a Holanda, fui para o Japão, fui para a Lua, fui para todos os lados que vocês... Deus me levou para todos os lugares. A minha vontade, irmão, é de vomitar, sair da igreja e ir embora, porque eu já vi que o sujeito não está ali para falar de Deus, ele está ali para glorificar o nome dele. Soberba. E sabe que interessante? Esse grande homem de Deus, Paulo, grande homem usado por Deus, grande homem abençoado por Deus, olha o que diz o versículo 7.
O versículo 7 diz assim: foi-me dado um espinho na carne, e a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de eu não vir me exaltar. Deus sabia que aquele que teve um encontro pessoal com Ele, Deus sabia que aquele que foi até o terceiro céu iria se exaltar. Aí Deus age, Deus equilibra, Deus traz um equilíbrio à vida. Deus coloca um espinho na carne. Eu não vou dizer aqui o que é esse espinho na carne, porque até hoje ninguém sabe o que é. Alguns dizem que era uma enfermidade que Paulo tinha no estômago, que muitas vezes fazia ele se dobrar. Alguns dizem que esse espinho na carne poderia ser as lembranças que Satanás trazia, jogava sobre Paulo, das pessoas que foram mortas por causa da perseguição que ele agia, do modo que ele agia. Alguns diziam, Martinho Lutero chegou a dizer que muitas vezes Satanás jogava essas lembranças para cima de Paulo, para ele poder se angustiar. É o espinho na carne. Deixa eu falar uma coisa para você, principalmente você que está buscando crescer em Deus. É necessário, quando a gente cresce em Deus, quando a gente busca Deus, nós crescemos espiritualmente, as revelações de Deus se manifestam a nós, mas também é necessário que junto com essas revelações venha também a dor do espinho na carne. Sabe por quê? Porque Deus precisa mostrar para mim e para você quem é que manda. Deus precisa mostrar para mim e para você que o nome dele é que tem que ser glorificado. O espinho na carne é para mostrar que Deus Todo-Poderoso, nós dependemos dele, nós precisamos dele, nós precisamos da presença dele na nossa vida, porque sem ele nada somos. Nada somos. E Deus decide: vou colocar um espinho na carne. No mesmo tempo, olha aqui para mim, irmão, isso é muito profundo. No mesmo tempo em que Deus manifesta o seu poder e as suas revelações sobre a sua vida, Deus já providencia também uma contenção para mim e para você, que é o espinho na carne. Deus manifesta dessa forma, Deus age dessa forma. É me dado um espinho na carne, e esse espinho na carne vem por um mensageiro de Satanás. Deus é tão poderoso, e às vezes a gente acha, tem gente que acha que Satanás está ao mesmo nível de Deus. Satanás está ao mesmo nível do Senhor Todo-Poderoso. Não está, irmão. Deus, em muitas partes da Bíblia, usa Satanás como instrumento na vida das pessoas, para que as pessoas cresçam, sejam abençoadas e que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu estou querendo dizer hoje para você de maneira direta? Você vem dizer a mim, pastor, eu busco a Deus, eu entro na presença de Deus, eu estou buscando estar cada dia mais e mais dentro da vontade do Senhor. E Deus tem revelado, Deus tem mostrado, Deus tem trabalhado na minha vida. Mas não sei, de repente apareceu uma dor, de repente apareceu um espinho que está atormentando a minha vida. Primeiro lugar, irmão, esse espinho não vai sair da sua vida.
Existem espinhos que Deus permite, coloca na nossa vida para se manifestar e o nome dele ser glorificado. Agora existem espinhos na nossa vida que Deus permite para que a gente não saia da presença dele. Esse espinho que muitas vezes está na sua vida, te atormentando, não sei como é um espinho que serve em primeiro lugar para endireitar algo que está falho na sua vida. Quem sabe a sua vida financeira é uma bênção, quem sabe a sua vida sentimental é uma bênção, mas quem sabe a sua vida espiritual não esteja correndo muito bem. É necessário que o espinho venha para que Deus trabalhe no teu coração, na tua vida, e você seja completo diante dele. Eu não sei se esse espinho que foi posto na sua vida é na sua vida sentimental, mas não se preocupe, Deus vai mudar a situação. Eu não sei se esse espinho foi colocado na sua vida financeira, mas não se preocupe, Deus vai mudar a situação. Esse espinho foi posto para você aprender a administrar a sua vida financeira, para você saber administrar a sua vida, para você trabalhar bem isso. Deus trabalha com o que é preciso. O espinho não é para a morte, o espinho é pedagógico e é para a glória do Senhor Jesus na nossa vida. Crescer, manifestar-se, estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor Jesus, nos aproxima de Deus. Sabe qual a maior prova que Deus nos ama? É quando Ele permite o espinho na nossa vida. Essa é a maior prova. Porque quando Deus permite o espinho na nossa vida, Ele quer que a gente esteja ligado a Ele, junto dEle, perto dEle. Paulo orou 3 vezes. Paulo se aproximou de Deus 3 vezes. Eu até penso as orações que Paulo deve ter feito. Senhor, orações lindas, maravilhosas. E diante daquelas orações, Paulo dizia: Senhor, era o resumo, tira o espinho da minha carne, porque eu não aguento. Mas Deus, Ele não faz rodeios. Deus, Ele é direto. Deus não é como a gente. Você quando está em casa, que seu filho chega e fala alguma coisa, mãe, me dá isso daqui. Você diz: não vou dar não, menino. Não vou dar, pode parar. É assim? Agora, se é uma vizinha, alguém, a gente é mais politicamente correto. Quando a gente não quer emprestar uma coisa, minha querida, não vai dar. Olha, eu queria tanto, eu queria te emprestar, mas surgiu um problema. Não vai dar. Não vai dar. Politicamente correto. Será que Deus foi assim com Paulo? Será que Deus virou para Paulo e falou: Paulo, olha, Paulo, que oração linda. Paulo, eu quero dizer para você, você está de parabéns, Paulo. Suas orações foram algo que chegou até o meu trono e tocou no meu coração, Paulo. Mas olha, deixa eu te dizer, não vai dar. Você já viu aquele sujeito, quando ele é chamado pelo chefe na repartição dele, que ele vai ser mandado embora? É mais ou menos daquele jeito, né? Eu não sei se já aconteceu com você. Olha, você é um sujeito muito importante. Você é extraordinário. Extraordinário mesmo. Olha, rapaz, você vai ter um futuro muito bom, viu? Extraordinário. Você vai vir muito, vai andar muito. Mas infelizmente a nossa empresa está com problemas financeiros e nós temos
que liberar algumas pessoas, não podemos ficar com todo mundo. Será que Deus foi assim com Paulo? Deus, ele é direto. Leia que Deus é direto. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Paulo insistiu, ele não parou em uma oração não. Senhor, tira o espinho da minha carne. Foi para a 3ª vez. Ele queria ouvir Deus. Ele deve ter pensado: nossa, eu vi Jesus, eu falei com Jesus, Jesus falou comigo, eu fui até o 3º céu, como é que ele não me responde nada? Eu vou orar de novo. Senhor, tira o espinho da minha carne. Sabe qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. Acabou. Eu não sei se é a resposta que você quer ouvir hoje, mas é a resposta que o Espírito Santo manda lhe dar. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Mais valor tem a graça manifestada de Deus na nossa vida do que qualquer coisa que nós possamos receber para aliviar a dor do espinho da carne. É necessário esse espinho, porque com esse espinho você não vai sair de perto de Deus. Com esse espinho você vai estar servindo a Deus, e com esse espinho você vai crescer na presença de Deus. A minha graça te basta. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de facilidades. Não estou aqui para pregar um evangelho de oba-oba. Deus me manda pregar um evangelho para você, onde através de dificuldades, quem sabe angústia, quem sabe problema, quem sabe até mesmo choro, você cresça espiritualmente em Deus. Alguns anos atrás, ou melhor, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos, por aí, eu me ajoelhei e comecei a fazer uma campanha. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente, Senhor. Senhor, fala comigo quando eu orar. Fala comigo quando eu estiver orando de madrugada, quando eu estiver lendo a Bíblia. Fala comigo. Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero sentir coisas diferentes. Eu quero sentir algo diferente. Fala comigo, Senhor. Não me deixe ter o mesmo ano da mesma forma, mas eu quero ter um ano diferente de experiências contigo. Eu fazia essa oração. Sabe o que aconteceu? Meu pai sofreu um acidente. Não porque Deus tenha feito meu pai sofrer um acidente para que eu tenha uma experiência com ele, não. Mas Deus aproveitou aquela situação para dar novas experiências na minha vida. Durante muito tempo que meu pai ficou ali no hospital, eu tive muitas madrugadas com ele ali. E eu orava, eu falava com Deus. Eu sentia a presença de Deus. Eu sentia a graça de Deus naquele local. Eu sentia Deus falando com ele. Uma vez eu estava ali deitado, e de repente eu levantei, e eu vi um vulto negro, eu vi um vulto branco do lado do meu pai, e Deus falou comigo: isso são anjos, é o anjo da morte, e o meu outro anjo que está do lado, cada um segurando numa mão. Comecei a ter visões, Deus começou a me mostrar mais coisas, Deus começou a falar comigo, e eu tive mais experiências com Deus. Deus podia ter feito tudo isso sem colocar o meu pai no leito e sem levar o meu pai, mas Ele levou. De repente eu falei para Deus: tá bom, não quero mais experiências não, deixa como tá. Não parou não.
Continuou. Meu tio morreu. E diante dessa situação da morte do meu tio, eu passei situações constrangedoras, onde foi debilitado, foi provado se realmente eu era crente. Quando eu achei que parou, não parou. De repente eu vejo a minha sogra, uma mulher que eu amo, também no leito. E ali eu passando situações constrangedoras, eu e a minha esposa me humilhando, a gente se humilhando nesse hospital aqui, a gente se humilhando no outro hospital, a gente batalhando, correndo, e Deus transformando o coração, Deus mudando a vida, Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo formas maravilhosas, Deus transformando, Deus vai agindo, Deus fazendo, Deus agindo, Deus fazendo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Meu pai morreu, meu tio morreu, minha sogra morreu em pouco tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para você com certeza. Eu cresci muito espiritualmente e tive muita coisa com Deus durante esse tempo. Não sei se o espinho na carne vai continuar. Não sei o que Deus vai fazer para ainda me manter em pé, mas uma coisa eu ouvi de Deus: a minha graça te basta. Sabe por quê? Quando Paulo ouviu isso de Deus, Paulo chegou a uma conclusão: não é na força do homem que eu cresço. É na fraqueza que eu cresço. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. No mundo material, a gente se fortalece, se tornando mais forte ainda. A gente vai se fortalecendo e vai ficando mais forte. O mundo espiritual não. Quanto mais fraco, mais a gente se fortalece em Deus. Sabe por quê? Porque quem vai agir na nossa vida não sou eu, não são meus irmãos, não é a igreja. Quando eu estou fraco, quem age na minha vida é Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu pensamento? Como é que está o seu dia a dia? O espinho, Deus providenciou, eu tenho certeza disso. E ele dói. Mas em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Ele não é para a sua morte. Ele é para que você cresça no Senhor Jesus. E desenvolva no Senhor Jesus. Quais os passos que nós estamos dando? O meu avô sempre dizia: meu neto, o que você está fazendo para colocar os tijolos na sua mansão lá no céu? Você quer chegar lá no céu e ver a sua mansão incompleta? O que você está fazendo para que a sua mansão seja providenciada tijolos e seja construída a sua mansão? Sabe? Para finalizar, certa vez um antigo carpinteiro, ele construía muitas casas. E esse carpinteiro resolveu chegar perto do seu chefe e disse o seguinte: a partir de hoje eu vou me aposentar. Eu não quero mais construir casas. Não quero. Eu quero me aposentar. E o chefe dele gostava muito dele. Falou para ele: não tem como você continuar. E ele dizia: não, estou muito velho, estou muito cansado, eu quero parar.
O chefe dele falou: então faça o último serviço para mim, só mais uma casa, constrói. Ele, muito desanimado, foi construir a sua casa. Construiu a casa, mas como era a última, já ia embora, ele queria fazer rápido. Construiu de qualquer jeito, com qualquer madeira, com qualquer material, fez qualquer areia, fez a casa de qualquer jeito, porque queria terminar rápido e desfrutar da vida. Ele terminou a casa, entregou a chave para o chefe e falou: está aqui meu último serviço. A casa já estava construída. Como é que o chefe ia saber que o material era de segunda qualidade, a casa toda mal feita? Estava tudo escondido, pintado, rebocado mesmo. Naquela hora o chefe pegou a chave e disse para ele: eu vou te dar essa chave e essa casa por tudo que você fez nessa empresa. Chato, né? Que tipo de casa que a gente está construindo lá no céu? Que tipo de mansão que a gente está construindo lá no céu? Lá no céu todos não vão ter a mesma morada. Jesus diz: existem várias moradas. Mas lá no céu existem posições. Uns irão ser reis, outros serão sacerdotes. Seria justo a mesma posição com o apóstolo Paulo e o ladrão que morreu na cruz? Não seria justo. Deus tem algo para você. Se preocupe com o que tem lá no céu. E sabe como que eu me preocupo com o que tem lá no céu? Me preocupando de crescer cada dia mais e mais no Senhor. Mais e mais no Deus Todo-Poderoso. Crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em poder, crescendo em virtude, crescendo em unção. Porque eu vou ser bem franco para você, meu irmão. Eu, quando estiver lá no céu, eu quero ser rei ou eu quero ser sacerdote. A palavra do Senhor não manda eu desejar tudo lá do céu? Não manda eu desejar o que é lá de cima? Não manda eu desejar o que vem do alto? Que a gente tenha no nosso coração desejo do que é lá do alto, do que vem de Deus, do que está perto de Deus, do que está junto de Deus. E as coisas deste mundo não terão valor nenhum para nós, mas nós cresceremos cada vez mais e mais em Deus. Fique em pé. Eu esta noite não quero orar por todos que estão aqui. Eu quero orar por você que está aqui hoje. E você tem dito assim: eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado me santificar, eu tenho buscado crescer no Senhor Jesus, mas parece que a luta está muito forte, o espinho está doendo bastante. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Você que tem buscado a Deus e parece que as coisas não estão melhorando, parece que as coisas estão piorando, parece que as coisas não estão indo muito bem. Eu quero que você ponha a sua mão no coração. E eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Em primeiro lugar, ouça o que eu vou dizer. Mesmo de olhos fechados, ouça o que eu vou dizer. Isso que você está passando é temporário. Isso não vai durar. Algumas áreas precisam ser modificadas.
Deus precisa sondar. Deus precisa agir. E esse espinho não é o seu fim, mas esse espinho é para que você cresça mais no Senhor e glorifique o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão os teus filhos, meu Deus. Aqui estão as tuas filhas. Senhor, tu sabes que nessa vida muitos espinhos chegam. Tu sabes, Senhor, que desejamos ter experiências contigo. Desejamos ouvir a tua voz. Desejamos, Senhor, sentir a tua presença. Desejamos, Senhor, entrar na nossa casa e sentir a paz que vem de ti. Entrarmos no nosso carro, Senhor, quem sabe ligar uma música evangélica e sentir a tua unção como se tu estivesses do nosso lado, falando conosco, falando na nossa vida. Queremos ter experiências contigo, Senhor. Mostra-nos o mundo espiritual. Mostra-nos, Senhor, o que tu tens a revelar a cada um de nós. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre a nossa vida, abre o nosso coração e ajuda-nos a compreender e crescer cada dia mais em ti. Mas ajuda-nos também a entender, Senhor, que o espinho é necessário. É necessário para que eu não venha me ensoberbecer. É necessário para que eu não venha, Senhor, crescer e dizer que eu sou melhor, que eu consigo, que eu não preciso da sua ajuda, que eu não preciso da sua presença. Mas Deus Todo-Poderoso, que eu tenha necessidade e eu saiba que esse espinho é bênção para a minha vida. E que eu entenda, Senhor, que no momento da fraqueza, no momento da luta, no momento da dor, no momento da agonia, é nesse momento que tu trabalha no meu coração. É nesse momento, Senhor, quando estou precisando, quando estou lá embaixo, é que tu vem, Senhor, dá o equilíbrio, dá a paz, dá o sustento, dá o regozijo. Tu és o nosso Deus. Por isso eu confio em ti, meu Deus. Acredito em ti e aceito o que vem de ti. E que eu possa dizer como Paulo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou um leão. Quando todos me veem e acham que eu estou fraco, debilitado, caído, aí é que eu cresço, aí é que eu renovo, aí é que eu falo em línguas, aí é que eu te glorifico, aí é que eu te exalto, aí é que eu te bendigo, Senhor, e o teu nome será glorificado na minha vida, no meu coração e na minha alma. Te agradeço, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E te agradeço, Senhor, porque a vitória virá através de ti, como tu irás manifestar na nossa vida e como tu desejas que seja essa manifestação no nosso coração, no nosso ser e na nossa alma. Te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, cante comigo assim: dá-me um coração igual a meu, coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um
Nada encontrarás, nada encontrarás de bom. Mais na caixa. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto, Senhor, do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Oração, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu gostaria de perguntar essa noite se existe alguém em nosso meio que esta noite queira aceitar Jesus como Salvador. Alguém que esta noite queira o Senhor como Salvador da sua vida. Ou então esteja afastado e queira aceitar a Jesus como seu Salvador, retomar ao caminho do Mestre. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Deus abençoe.